Olá, mulheres! Estamos juntas aqui mais uma vez. Hoje, no nosso devocional, eu quero te perguntar: você sabe qual é o seu chamado? Ou você tem certeza de que foi chamado por Deus? Muitas das vezes nós sabemos que fomos chamados para Deus para cumprir um propósito, mas não sabemos ao certo que propósito é esse. Não sabemos ao certo que chamado é esse. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar sobre chamado, em cima do chamado de Moisés. Quando Moisés foi chamado por Deus, ele estava ali apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro. E do meio da sarça ardente, Deus o chama. Então, nós aprendemos que chamado, ele vem assim, em dias comuns, em atividades comuns. E talvez a sua atividade, o que você faz, o que você ama fazer, o que você já tem feito, já aponta para o que Deus irá fazer amanhã. Moisés estava ali apacentando ovelhas do seu sogro e logo mais à frente ele estaria apacentando as ovelhas do Deus de Israel. Então, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Não saia daí. Vamos falar um pouco sobre o nosso chamado e meu desejo é que essa palavra traga para você paz, esperança, que você venha ter clareza, norte para este ano de 2025 e para toda a sua vida, porque a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Então, vamos falar sobre isso hoje no nosso vídeo, no nosso devocional. Então vamos lá, antes de começar eu quero me apresentar, meu nome é Maria e aqui nesse canal nós vamos estar sempre falando da palavra de Deus. Aquilo que for pautado em cima da palavra de Deus é sobre isso que nós vamos falar. Então vamos lá, abra sua Bíblia para a gente começar a falar sobre o nosso chamado. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3 vai estar lá o chamado de Moisés, o dia que Deus chama Moisés, o dia que Deus escolhe Moisés para ser o libertador de Israel. Então, ali no capítulo 3, versículo 1, está escrito assim, certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio da sarça. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. E ele disse, que coisa espantosa! Porque o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isto de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto e disse, Moisés, Moisés, aqui estou, ele respondeu, não se aproxime mais. O Senhor advertiu, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar que você está pisando é terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, ele cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Vamos parar aqui? Então, como eu estava dizendo, a primeira coisa, quando o chamado de Deus vem sobre as nossas vidas, a primeira coisa que você vai entender e perceber quando Deus nos chama é que a voz de Deus ela vem em dias comuns. Então, nós precisamos estar atento para ouvir a voz de Deus em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer hora. Porque a voz de Deus vai vir exatamente nesses dias comuns, dias normais. Parece que naquele dia nada diferente iria acontecer. Era só mais um dia em Moisés trabalhando, apacentando as ovelhas do seu sogro, fazendo o que ele sempre fazia todos os dias. Mas a voz de Deus vem nesses lugares, a voz de Deus vem nesses dias. E o que Moisés já fazia apontava para o que Deus queria fazer. Às vezes o que você tem feito hoje já aponta o que Deus vai fazer através de você amanhã. Então, o Senhor, quando Ele nos dá um chamado, Ele nos batiza com amor. Quando o Senhor nos dá um chamado, Ele coloca amor dentro de nós por aquele chamado. Na minha vida, eu tenho muito amor pela palavra de Deus e principalmente por mulheres. Então, eu tenho misericórdia e muita compaixão de mulheres, eu amo mulheres, porque o Senhor derramou esse amor dentro de mim. Você vai ser batizado por amor naquilo que o Senhor te chamou. É Ele mesmo que coloca isso dentro de nós. E esse amor que eu tenho pela palavra de Deus, isso me consome todos os dias. Eu preciso ler e muitas vezes eu leio horas a fio, mais de 1, 2, 3 vezes no dia.
mas é porque eu amo aquilo. Esse amor foi implantado dentro de mim pelo próprio Deus, e isso já aponta o que Ele quer fazer na minha vida. Isso aponta para onde Deus quer me levar. Então, aquilo que você ama fazer, aquilo que você tem desejo, anseio, que você tem paixão por fazer, o Espírito Santo, o próprio Deus tem colocado isso dentro de você. E isso já aponta o que Ele quer fazer amanhã através da sua vida. Então, você vai ser batizado de amor pela área da qual o Senhor te chamou. E o que você tem feito hoje, às vezes nem é na eclésia, às vezes não é dentro da igreja, às vezes não é dentro de um ministério, como o ministério de pregação, de evangelista, de missionário é conhecido. Às vezes nem ainda é isso. Mas às vezes você está dentro de uma escola, inserido lá como uma professora, você já tem o dom de mestre, né? O ministério de mestre. Você foi chamada por Deus para ensinar. Então, o que eu quero dizer é que às vezes nem sempre o chamado vai estar envolvido diretamente com a igreja. Mas às vezes você vai ser um agente de Deus dentro da empresa que você trabalha, dentro da escola, dentro de algum lugar. Então, você precisa estar atento, porque o amor que Deus coloca dentro de nós por alguma área, ele vem nesses dias comuns. A voz de Deus falando conosco sobre seu propósito, ela vem em dias comuns. Eu não sei você, às vezes quando tô lavando vasilha, passando um pano na casa, eu sou muito ministrada por Deus, eu ouço claramente a voz dele ali naquela atividade tão comum, tão corriqueira. E Deus, ele fala ali, ele fala conosco nesses dias tão comuns, né? E aí, esse é o primeiro ponto do chamado de Deus. Nós precisamos estar atentos para ouvir o seu chamado, prestar atenção. Ele vai falar conosco, né? E nós precisamos estar atentos para ouvir e perceber e entender o que Ele quer de nós. Eu tô lendo um livro, Uma Vida com Propósito, e no início do livro o autor já disse assim: olha, se você quer saber qual é o seu propósito, você tem que perguntar para o Criador, porque quem criou é que tem o manual, quem criou é que sabe para que criou. É como um produto, aquela pessoa que desenvolveu aquele produto, ela que vai saber dizer para que ele serve, como ele é usado. Assim é nós com Deus. Então, Ele sabe para que nos formou. Então, se você quer saber mais sobre o seu chamado, pergunte para Deus. Corra para Deus e Ele vai te revelar. Daí, segundo ponto é a santidade de Deus. Olha, no chamado de Moisés, o Senhor revelou para ele a sua santidade. No nosso chamado, o Senhor vai nos revelar a sua santidade, porque a santidade de Deus é fundamental para quem tem o chamado. A santidade de Deus, ela traz grande temor para o nosso coração. Lá em Êxodo 20:20, tem um versículo que eu gosto, que fala um pouco sobre isso. E a santidade de Deus naquele dia apareceu com o fogo de Deus ali. Moisés, ele viu aquela sarça pegando fogo, a voz de Deus saía de dentro daquela sarça. E Moisés teve medo. O texto vai dizer assim que ele cobriu seu rosto, ele prostrou no chão, abaixou e teve medo, porque a santidade de Deus, ela traz temor. E o dia que você perdeu o temor, então você perdeu o chamado. O dia que você perdeu o temor, não tem mais chamado, não tem mais propósito, não tem mais uma vida com Deus. Porque quem perdeu o temor, perdeu tudo. Então é por isso que o Senhor, ele nos expõe a um certo nível de santidade, porque jamais poderemos ver toda a santidade de Deus. A Bíblia fala que isso nos consumiria, né? Ela é radioativa para nós que somos pecadores, mas o Senhor nos permite contemplar uma pequena parte da sua santidade para que o nosso coração seja cheio de temor. E o maravilhoso é que nós não precisamos de ter medo do fogo de Deus, porque o fogo de Deus, ele só queima aquilo que não é bom. O que é bom fica, o que é bom é purificado, o que é bom vai ser abençoado, santificado. O que é ruim vai ser queimado, vai ser consumido. É por isso que Paulo vai dizer que nós somos o sacrifício vivo. O sacrifício vivo. Nós precisamos ser como um sacrifício no altar todos os dias, recebendo o fogo de Deus. Precisamos ser queimados por Deus. Precisamos deste fogo e não ter medo dele, mas sempre ter temor da santidade de Deus, né? Saber que Ele é um Deus santo, tremendo, e o seu chamado precisa ter essa consciência da santidade de Deus. Eu lembro do profeta Isaías.
ele diz assim lá no capítulo 6, foi o dia que ele teve a revelação de Deus, e ele fala assim: no dia que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E aí ele viu os anjos, os querubins, serafins, e eles diziam: santo, santo, santo. E aí Isaías fala assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e que vivo no meio de pessoas de lábios impuros. No dia que Isaías viu quem Deus era, ele entendeu quem ele era. É por isso que nós precisamos de ter essa intimidade com Deus, de conhecê-lo, porque quando você sabe quem Deus é, ele vai te revelar quem você é. Eu sei que Deus é grande porque eu sou pequeno. Eu sei que Deus é poderoso porque eu sou fraco. Eu sei que Deus é santo porque eu sou pecador. Eu sei que Deus, ele é criador. Eu sei que ele é supremo. Eu sei que ele é majestoso. E diante dele eu sou pobre, cego e nu. Sabe? Então, quanto mais você se achega a Deus, mais consciência você vai ter de quem você é. Então, é muito importante que a gente conheça o Senhor intimamente e que esteja sempre recebendo do seu fogo sobre nós, né? Então tá. Quando Deus fala assim: olha, não chegue pra cá, Moisés, não venha até aqui, ele estabeleceu uma medida. O Senhor, ele estabelece medidas. No seu chamado você vai precisar entender que existem medidas. Apesar de a Bíblia dizer que nós podemos todas as coisas em Deus, nós vamos entender ao longo da nossa caminhada com Deus que nem tudo é lícito. Nós vamos entender que a liberdade de Deus, ela não é uma coisa desvairada. A liberdade de Deus também traz limites. Mas o maravilhoso disso é que a liberdade de Deus, ela também nos protege. As medidas protetivas de Deus, os limites de Deus, trazem proteção para as nossas vidas. Eu lembro daquela passagem de Urias, quando Urias saiu do seu posto, na qual Deus queria que ele estivesse, e foi para aquele posto de promoção, onde Davi queria colocá-lo para morrer. Ali ele estava desprotegido. Então, a posição que nós estamos, aonde nós estamos, de acordo com a vontade de Deus, isso nos protege. Se você quiser se autopromover, talvez você corra um grande perigo. Então, esse ponto foi sobre a santidade de Deus. Agora vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto é sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus. Nesse texto, o Senhor revela para Moisés a sua soberania. A sua soberania. Logo a mais, depois dos versículos ali que a gente leu, Deus vai começar a falar o que ele vai usar Moisés para fazer. Ele está falando: olha, eu vou te enviar o faraó. Você vai falar ao meu povo de Israel, o povo israelita. Você vai fazer aqueles grandes feitos, você vai libertar o povo de Israel. Mas eu quero que você saiba, Moisés, que quem vai fazer isso sou eu. Você é só o mensageiro. Você é só o corpo. Você é só uma mão. Você é só uns pés. Você é só um corpo. E no chamado nós vamos precisar entender isso. No chamado, quem não entende isso se perde. Por quê? O chamado de Deus não é sobre nós. É sobre Ele. Não é sobre o que eu faço, não é sobre as minhas habilidades, não é sobre o quanto eu sou boa ou melhor do que alguém para fazer aquilo. Não é sobre isso. Nunca confunda. O chamado de Deus na sua vida não é sobre você, mas sobre Deus dentro de você. É sobre isso. Então, quando nós somos chamados por Deus, nós vamos precisar entender que Ele é soberano na história. Em toda a Bíblia, em toda a história, de todos os acontecimentos que são relatados na palavra de Deus, e todos aqueles que foram servos de Deus, eles que foram grandes homens e mulheres de Deus, toda aquela história ali não é sobre esses homens e nem sobre essas mulheres, é sobre Deus, porque Ele é soberano na história. Então, nas nossas vidas não vai ser diferente.
No nosso chamado não vai ser diferente. No nosso chamado nós temos que ter a consciência, a clareza de saber que quem faz é Deus, quem chama é Deus, quem envia é Deus, a mensagem é dele, o poder é dele, quem faz é ele. Então, no nosso chamado nós precisamos respeitar e nos submeter à soberania de Deus. Ele é Senhor. Tem muitos que chamam ele de Senhor, mas não respeitam o seu senhorio. Mas eu creio que nós estamos sendo levantadas para obedecer e se submeter à autoridade daquele que é soberano. E como que é bom estar debaixo dessa soberania, porque ele não é aquele Deus que quer castigar, que quer mandar, que quer ser autoritário, não. Mas ele reina sobre nós. Nós somos amigos do rei, sabe? Os amigos do rei, eles se submetem à autoridade do rei, mas eles não deixam de ser amigos. Então é isso que o Senhor quer de nós. Nós precisamos respeitar e entender a soberania de Deus em toda a história, em toda a nossa trajetória como igreja. A soberania de Deus é o que importa. Ela vai estar lá. Não é sobre o seu nome, não é sobre ser lembrado, não é sobre você ter um status, mas é sobre Deus usando a sua vida para promover o nome dele. Isso é maravilhoso, isso é propósito de Deus para as nossas vidas. A última coisa dentro do nosso chamado é a presença de Deus, né? Moisés, ele ficou cheio de medo, cheio de dúvidas, ele ficou preocupado quando ele foi chamado, né? Ele teve medo, ele ficou temeroso, mas o Senhor falou com ele assim: olha, Moisés, eu vou contigo. A minha presença vai estar com você. E todas as vezes que o Senhor o chama, ele faz esse compromisso. Todas as vezes que você for chamado, quem tem chamado tem a presença de Deus garantida. E eu vou te dizer uma coisa, isso é mais do que suficiente, isso é tudo que nós precisamos. No seu chamado, pode ser que falte tudo, na sua vida, pode ser que falte tudo, que falte recursos, que falte pessoas, que falte amigos, pode faltar tudo, gente. E você precisa ter essa consciência de que realmente pode faltar, mas que a certeza de que a presença dele não vai faltar, que isso seja acalento para sua alma, que isso seja suficiente para você. Porque no nosso chamado, uma certeza que temos é que a presença dele não vai faltar. Ele sempre vai estar lá. Então, quando o Senhor falou isso para Moisés, ele provou que ele sempre esteve lá. Então, ele veio como uma nuvem, ele veio como coluna de fogo, ele veio como maná, ele veio como fonte de águas, mas ele sempre esteve lá. Então, nós não precisamos nos preocupar com aquilo que está faltando, porque a presença de Deus, ela vai ser sempre suficiente para aquilo que nós estamos passando. Então, que você vai entender isso, esses 4 pontos. Nosso chamado com Deus. O chamado de Deus, ele vem em dias comuns, e as nossas atividades comuns apontam para aquilo que Deus quer fazer. Nós precisamos entender que no nosso chamado, nós vamos ter uma consciência da santidade de Deus, para que seja plantado em nós o temor, ser purificados pelo fogo de Deus. Nós vamos entender que no nosso chamado, Deus é soberano. Não se trata de nós, se trata sobre Ele, sobre o reino. E o principal é que no nosso chamado, a presença de Deus é garantida. É garantida. Então é isso. Que você possa buscar mais e mais do Senhor para cumprir o desejo dele, a vontade dele, né, na sua vida. Seja uma pessoa de propósito, que cumpra os propósitos que agrada ao Senhor, assim como foi com Moisés. Amém? E que você possa ser abençoado com essa palavra. Vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada uma das suas filhas agora. Coloco elas em tuas mãos,
Peço ao Senhor, Pai, revela o nosso chamado. Nós não queremos viver inutilmente, não queremos fazer aquilo que o Senhor não nos chamou para fazer. Nós queremos estar exatamente no centro da Tua vontade. Obrigado, Pai, pela Sua palavra, pois ela é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença ela não falta. Obrigado, Pai, por tudo. Ser conosco hoje, amanhã e para todos sempre. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijo no seu coração. Olha, eu quero te pedir uma coisa. Se essa palavra te abençoou e você lembrou de alguém, compartilha essa palavra com alguém. Compartilha essa palavra com esse alguém. E pedir você também para deixar o seu like aqui. Deixa um like aqui nesse vídeo. Ajuda esse canal a crescer e que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá bom? Ó, beijo e até o próximo devocional.